Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical na nossa aula preliminar. É a lição de número 6 de 8/5 de 2022, a lição de adolescentes 13 e 14 anos. Essa daqui iremos estudar a obediência verdadeira. Esta lição aqui, a obediência verdadeira. Temos aqui também, baseado em Mateus capítulo de 21, dos versículos 28 ao 32. E a nossa mensagem diz assim: Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. João 14, 15, capítulo 14, versículo de número 15. Desde já eu peço encarecidamente que ore por mim, ore por nós, ore por minha família, porque necessitamos das vossas orações e acreditamos que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Ore para que possamos continuar com esta obra para a glória do nome do Senhor, e é um método que nós usamos para propagar a palavra do Senhor. E também, se você pudesse, escreve aí agora, neste momento, você que está assistindo esses vídeos, escreve, compartilhe aí com o pessoal, deixa o seu like e comenta também, que é muito importante para nós. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá dar aquele giro, aquele tradicional giro. Ok, se posicionar aqui, tudo ok. Amém. A nossa lição de hoje irá falar sobre a obediência verdadeira. Logo, esta mensagem nos provoca a pensar: por que obediência verdadeira? Se vai se falar em obediência verdadeira, logo entende-se que há uma obediência falsa. E qual é esta obediência falsa? E qual é esta obediência verdadeira? Até porque eu preciso entender qual é a obediência e analisar qual destas obediências eu estou ali praticando. Eu estou praticando a obediência verdadeira ou eu estou praticando a obediência falsa? Ou esta falsa obediência? E para isso é o que nós iremos abordar neste dia de hoje. E esperamos em Deus que todos nós, eu como você que está me assistindo, que possamos estar praticando a obediência verdadeira. O nosso primeiro tópico fala sobre João, Jesus e os líderes religiosos. É esta história aqui, do primeiro ponto, que traz ali no livro de Mateus sobre alguns textos que o Senhor Jesus vinha praticando. A purificação do templo, a entrada de Jerusalém, aí depois de ver nessa parte aqui a purificação do templo, nessa parte aqui também que a gente vê neste capítulo de número 21, o Senhor Jesus, junto ali àquela figueira, que o Senhor Jesus passa por ela, e a figueira não tem frutos. O Senhor Jesus então amaldiçoa aquela figueira, para que ela nunca mais cresça e dê frutos. Isso no outro dia, ou no dia imediato, a figueira está seca. E o Senhor Jesus, na purificação do templo, ele chega, ele tira tudo que estavam fazendo da casa de Deus, de mercado. Ele não aceita. Ele fala: minha casa é chamada casa de oração. Os cambistas que estavam ali,
estava tirando o foco do propósito do templo de Deus, que era um templo de adorar, um templo de louvar, um templo de engrandecer, um templo de engrandecer o nome do Senhor. E aí o Senhor Jesus, nós já sabemos essa passagem, chega até ali, desmonta toda aquela parte de vendas, e o Senhor Jesus, não, esta casa aqui é chamada casa de oração. E após este ato, o Senhor Jesus cura as pessoas. As crianças então começam a dar glórias, Hosana, o filho de Davi. E neste momento se levantam os sumos sacerdotes, os principais, os escribas, aquelas autoridades religiosas. E ele pergunta ao Senhor Jesus, com que autoridade que ele faz estas coisas? Com que autoridade o Senhor faz estas coisas aí, que nós temos visto, que nós temos contemplado? O Senhor Jesus, então, ele replica: eu lhe responderei com que autoridade eu faço estas coisas. Entretanto, eu quero que você me responda. Se João, quando ele veio pregando o arrependimento, qual era a autoridade de João? Era dos homens, das pessoas, ou era a autoridade de Deus? Então eles, sacerdotes, pararam e começaram a analisar o que nós iremos responder. Se nós respondermos que a autoridade de João é de Deus, logo nós nos comprometemos, porque nós não nos arrependemos, não nos voltamos para a mensagem de João. E se nós dissermos que a autoridade de João não é de Deus, é das pessoas ou dos homens, o que irão fazer conosco, já que a multidão que está aqui e que acompanha o Senhor Jesus sabe que João era um profeta? Diante dessa situação, eles preferem ignorar aquela pergunta do Senhor e não respondem. Então vamos lá para o primeiro tópico da lição. Ele diz: João, Jesus e os líderes religiosos. Aqui, eu vou para o lado de cá, para ficar melhor aqui um pouquinho, para a gente aqui escrever. Ele pergunta com que autoridade o Senhor faz estas coisas. Com que autoridade? Pronto. Vinha João Batista pregando no deserto. João Batista, quem era João Batista? A voz. João Batista era a voz. A voz de onde? A voz do deserto. João Batista era a voz que ecoava no deserto. Que ele veio para preparar o caminho do Senhor. Está escrito onde? Lá em Isaías. Voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho, preparai as veredas. Então, João Batista, ele foi chamado diretamente por Deus. O próprio fala que aquele que me chamou, João Batista, quando ele referencia a Jesus, ele diz: aquele que me chamou, ele me disse que aquele que ouvir o Espírito Santo descer sobre ele, este é o Messias, este é o Filho de Deus. Então, quem foi que chamou João Batista? Foi Deus. O profeta João Batista foi chamado por Deus. Então, qual era a autoridade que tinha João Batista para pregar o reino de Deus, para pregar o arrependimento dos pecados? Então, era uma voz que ecoava no deserto, que tinha uma autoridade de Deus. Esta autoridade de Deus. Então, esta voz importantíssima, que pregava no deserto com muita dificuldade, que a gente sabe, o que João Batista passou no seu ministério, não foi fácil,
mas ele cumpriu aquilo que o Senhor designou, que o nosso Deus designou, preparar o caminho para Jesus. E ele conseguiu fazer isso, preparou o caminho até que o Senhor Jesus viesse. Ele recebeu o Senhor Jesus, batizou o Senhor Jesus, e a partir dali Jesus começou agora a dar continuidade a este caminho que João Batista tinha preparado. Então, João Batista, ele vinha com uma autoridade, e era a autoridade de Deus. Então, todos aqueles que possuem esta autoridade de Deus, Deus confirma o seu propósito, Deus confirma o plano que tem na vida dele. Então, mesmo diante das dificuldades, mas Deus estava com João Batista e cumpriu o propósito. A voz que ecoava no deserto nunca parou de ecoar. Até porque nós estamos falando dela hoje. Então, esta voz de João Batista mataram João Batista, mas não conseguiram fazer com que a voz dele parasse de ecoar. Nós até hoje lembramos: arrependei-vos dos vossos pecados. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, vós. Então, esta voz de João Batista continua ecoando até hoje em toda a humanidade, nos nossos corações. Mataram João Batista, mas a voz dele continua falando. E assim como a voz de muitos outros homens de Deus continua falando aos nossos corações. E a autoridade era de Deus. Agora vamos para o Senhor Jesus. Depois que João Batista preparou o caminho, o Senhor veio então para anunciar o reino de Deus, que nós falamos na lição passada. O reino de Deus anunciado por Jesus, ele sempre falou: eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E quem foi que enviou Jesus? O próprio Deus. Jesus ainda falou: eu faço a vontade de meu Pai. Jesus, ele veio também cumprir o ministério do Senhor Jesus na terra, que ele veio cumprir, foi baseado na autoridade de Deus. Então, em diversas passagens na Bíblia, a gente vê o Senhor Jesus revelando isso. Tudo que pedires a mim, eu darei para que o nome do Pai seja glorificado. Pai, glorifica o teu nome na minha vida. Sempre o Senhor Jesus glorificando o nome do Pai. Porque esta autoridade Deus tinha dado ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus, a gente sabe que ele tinha sua natureza divina e natureza humana. Mas para cumprir o propósito de redenção da humanidade, a natureza humana de Jesus precisou da autoridade de Deus para trabalhar. Da autoridade do Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus, ele veio ao mundo com a autoridade de Deus. O Senhor Jesus, ele dizia: eu e o Pai somos um. Olhe, alguém perguntou: eu quero ver o Pai. Se você olha para mim, você vê o Pai. Porque Jesus é a manifestação da palavra de Deus. Ele era o verbo se fez carne, habitou entre os homens, vimos a sua glória, com a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Quem? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A outra autoridade também que existia naquele tempo eram autoridades religiosas. E de quem era esta autoridade? As autoridades religiosas, até então, alguns anos atrás, que Deus usou ali os primeiros sacerdotes, que Deus usou os primeiros juízes, os reis que Deus sempre usava para estar falando com o povo, os profetas. Então, eram homens que se doavam para fazer a vontade de Deus. Mas neste período aqui, no período do Senhor Jesus Cristo, após aquele período de 400 anos que o Senhor Jesus deixou de falar, aconteceu várias coisas nesse período intertestamentário, onde teve a guerra dos Macabeus, onde teve o rei Antíoco IV, invadiu Jerusalém, fez sacrifício de porcos dentro do templo, depois ele foi derrotado, aí ele destrói o templo, depois se constrói no tempo de Herodes o templo novamente. Então, nesse período ali, entre Malaquias e Mateus, esses 400 anos, período intertestamentário, houve muitas coisas. Claro, a história continuou,
Mas o Senhor deixou de falar, o Senhor nosso Deus deixou de falar. Mas mesmo assim, Deus deixando de falar, mas agiu ativamente ali naquela história. Então, o que acontece? No período de Jesus, esses líderes religiosos eram quem? Os escribas. Eram os escribas. Aí também, além dos escribas que existia ali, os fariseus. Então, os fariseus, os escribas, os principais dos sacerdotes, eles que eram as autoridades religiosas do período. E eles, com essa autoridade religiosa, era para eles estarem anunciando a palavra de Deus, como de fato. Mas eles se perderam e começaram a entrar por um viés materialista, deixando de obedecer a palavra do Senhor. Então, Jesus ainda chamou de hipócritas, condutores cegos, que eles não conseguiam conduzir as pessoas para o caminho de Deus ou para o caminho da eternidade. Então, eles possuíam autoridade, mas Deus já não estava mais com ele. Então, aqui não era de Deus. Então, essa autoridade aqui que eles pregavam, que eles anunciavam, e os escribas eram aqueles que traduziam, entendiam a Bíblia Sagrada. Mas a sua visão, a sua concepção, a sua vivência materialista fez com que eles trilhassem um caminho totalmente diferente, um caminho oposto, antagônico ao que o Senhor Jesus veio ensinar. O arrependimento, o amor, a misericórdia. Então, eles andavam pelos caminhos avessos. Tudo era ao contrário do que o Senhor Jesus veio ensinar. Era o que eles estavam ensinando. Então, condutores cegos. Então, essa autoridade não era de Deus. Deus não queria isso para a humanidade. Nem queria que eles ensinassem o que eles estavam ensinando para a humanidade. Ok? Então, essas autoridades que existiam ali, autoridades religiosas, era João Batista, depois veio o Senhor Jesus e depois esses líderes religiosos. Era de Deus a autoridade, o Senhor Jesus também era a autoridade de Deus, mas os fariseus, escribas, aqueles líderes religiosos, não tinham a autoridade de Deus. Ok? Deus já estava distante deles. Por que Deus já estava distante deles? Vamos ver agora. O segundo tópico da lição. A verdadeira e a falsa obediência. Ok, vamos para aqui. A obediência, a verdadeira e a falsa obediência. E como é que eu entendo qual dessas obediências eu estou praticando? Será que eu estou praticando a obediência verdadeira ou a obediência falsa? Baseado naquele contexto. O Senhor Jesus, ele conta, logo após aquelas passagens, que também é base aqui da nossa revista, conta a história do homem que tinha seus 2 filhos, chamou para trabalhar na sua vinha. Aqui ele fala, o primeiro, o Senhor fala assim, olha, vai trabalhar na minha vinha. Ele fala, não, eu não vou. E o segundo, o Senhor fala, vai trabalhar na minha vinha. O segundo diz assim, tá bom, eu vou. E aí, quando foi na hora do trabalho, o primeiro que disse que não iria foi, e o segundo que disse que iria não foi. Aí o Senhor Jesus então pergunta, qual foi desses que obedeceu aí ao seu Senhor? Aí o Senhor Jesus mesmo responde, quem obedeceu foi aquele que disse que não ia, mas foi. E aquele que disse que ia e não foi, esse não obedeceu. Então aí o Senhor Jesus traz que existe esse tipo de obediência em relação ao que estava acontecendo naquele período, que as meretrizes, que muitos daqueles cobradores de impostos, exemplo, Mateus, muitos daqueles que eram publicanos, eles recebiam a palavra de Deus. De imediato, eles estavam vivendo no erro. E
quando ele estava vivendo no erro, ele estava dizendo o quê? Não a Deus. A sua obediência não era verdadeira, a obediência é falsa. Ele estava no erro, nós estávamos no erro, eu estava no erro. Quando eu disse não para Deus, eu estava na obediência falsa. Mas, a partir do dia que eu ouvi o chamado de Deus, que Deus me chamou, que o Espírito Santo tocou no meu coração, pronto, a partir daí, eu me entreguei ao Senhor Jesus e passei a estar aqui na obediência verdadeira. Porque a obediência verdadeira, ela vem com o arrependimento. A obediência verdadeira, ela vem puxando consigo o arrependimento. Ele fala logo aqui, o arrependimento. E na obediência falsa, ela vem puxando quem? Ela vem puxando a hipocrisia. A hipocrisia na obediência falsa. Então a gente faz a ligação com o texto. O primeiro filho, ele disse, eu não vou. Mas ele se arrependeu, houve um arrependimento dentro dele. E por isso que depois daquele arrependimento, ele foi. Ele se arrependeu, não é para eu ir. Eu falei que não ia, mas eu vou. Eu não primeiro eu não ouvi o chamado, eu ouvi o chamado e eu não quis. Mas depois eu me arrependi e eu decidi tomar a decisão, eu vou. Ele foi. O segundo, a falsa obediência, ele disse que ia, eu vou. Mas ele acabou não indo. Ele acabou não indo. Então, esta falsa obediência, ela vem puxando uma hipocrisia dentro dela. Era o que acontecia com os escribas e fariseus, os líderes religiosos. Eles diziam que tinham autoridade de Deus, mas não viviam uma verdadeira obediência. Eles diziam que faziam a vontade de Deus, mas não estava com os seus atos de arrependimento, com a sua prática do arrependimento. Ele não usava, ele não se arrependia. Até porque quando João veio pregar, o próprio Senhor Jesus veio pregar também anunciando arrependimento, eles não aceitavam. Então, ele dizia o que era de Deus, que tinha autoridade de Deus, mas eram hipócritas. Eles usavam o quê? Uma falsa obediência. E esta falsa obediência puxava o quê? Puxava essa falsa obediência puxava a hipocrisia. Que ele fazia de conta que fazia, mas não fazia. E isso também gera aqui, a verdadeira obediência gera arrependimento, que ele vai, e esse ir gera o quê? Uma ação. Esse ir gera ação. E esta falsa obediência, que é pura hipocrisia, que ele acaba não indo, isto aqui gera o quê? Só palavras. Os escribas e fariseus, os religiosos, eles eram bons em quê? Em palavras. Mas não praticava as palavras, não tinha ação. E o que adianta ter palavra e não ter ação? O que adianta dizer que Deus é amor e que não ama? Dizer que Deus me perdoa e eu não perdoo. Então, prática ele não tinha. Ele só tinha palavra, por isso que ele não ia, por isso que eles eram hipócritas e praticavam que é uma falsa obediência. Mas aqueles que vinham arrependimento, que eram aquelas pessoas que queriam se arrepender e chegavam diante do Senhor Jesus, que eram as meretrizes, os pecadores, como a Bíblia chama, muitos pecadores, os publicanos,
e os samaritanos, que eles se arrependiam porque ele estava ali agora diante de uma verdadeira obediência. E eles iam praticar uma ação, demonstrava para todos que estavam ali que eles tinham se arrependido e que seguiam ao Senhor Jesus. Verdadeira obediência tem que ter arrependimento e ação. Falsa obediência, muita hipocrisia e só palavras. Nós não podemos cair nesta, nós temos que ter ação e palavras. Eles diziam que praticavam o amor, eles diziam que praticavam a verdade, eles diziam que praticavam a justiça, mas eles não praticavam. Mas o Senhor Jesus, quando ele veio, Jesus ensinou a misericórdia. Jesus ensinou que tem que deixar tudo para segui-lo. Então isso requer ação. Tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. Isso tudo gera ação, não só palavra. Jesus eu te sirvo, mas você me serve só de palavras e não de ação. A palavra de Deus está escrito. O Senhor Jesus falou, vocês honram-me com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, o que é isso? É honrar com palavras e as atitudes negam as palavras que foram ditas. Então, vamos lá. Este ponto. E o terceiro tópico aqui, de maneira bem rápida, que a gente já viu que já está passando bem rápido. O terceiro ponto é o propósito que Deus tem um propósito para a sua vida. Então, Deus tem um propósito para a sua vida, para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está assistindo. Deus tem um projeto. Então, o projeto surge aonde? No coração de Deus. Um projeto. Mas para Deus realizar esse projeto aqui na terra, então, ele precisa de alguém que diga, eu vou, ou eu estou disposto a fazer parte deste projeto. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano em nossas vidas. Quando Noé, ele foi chamado por Deus, Deus falou, Noé, eu tenho um plano, eu tenho um propósito, eu quero construir uma arca, eu vou lhe dar as medidas, eu vou lhe dar como você vai construir, eu vou lhe mostrar como será esta arca, e você vai fazer do jeito que eu disser. Ou seja, o plano está no meu coração, mas eu preciso de alguém aí na terra que execute este plano. Então Noé fala, Senhor, eu estou aqui, faça-se a tua vontade, eu estou disposto a participar desse projeto, desse plano que o Senhor tem aí no seu coração. Então Deus tinha um plano, mas para concretizar, Deus falou, eu preciso de você para concretizar aí na terra. Tá bom. Por certo ele perguntou, Senhor, mas como é que eu vou fazer essa arca? Deus, não se preocupe, simplesmente tenha disposição, esteja disposto, que eu vou falar a metragem, que eu vou falar o tamanho, que eu vou falar a largura, que eu vou falar a profundidade, contanto que você esteja disposto a fazer o que eu estou falando. Então você pode fazer parte deste projeto que eu tenho no meu coração. Então Deus tem um projeto no coração dele para a sua vida. E para que você venha participar desse projeto que Deus tem, é necessário que você fale assim, eu estou aqui. Muitas vezes eu não entendo como vai ser, eu não entendo como será, mas eu tenho certeza que o Senhor vai me ensinar, vai me orientar, e eu vou trabalhar nesse projeto, porque o projeto é do Senhor, e a glória é do Senhor, e a honra também é do Senhor. Então, você adolescente que está também nos ouvindo, Deus tem um projeto na sua vida, mas é preciso que você, diga, eu vou, eu estou disposto, eu quero fazer parte desse projeto que está no coração de Deus. Então, e esse projeto que está no coração de Deus, com certeza, o nome do Senhor vai ser glorificado. Você está vivo hoje, nós estamos vivos hoje, ouvindo esta palavra. Então, Deus lhe preservou, e se Deus lhe preservou,
Deus tem um propósito para você, para levar a mensagem dele aonde? A todo mundo. Todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura. Mostrar para os perdidos que existe um Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. O projeto de Deus para a igreja dele. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Com esta verdadeira obediência, demonstrando arrependimento e tendo ação. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Que você possa receber esta palavra, propague, compartilhe, para que o nome do Senhor seja glorificado. Até a próxima, se Deus nos permitir. A paz do Senhor para todos.